O Matrimônio, por Søren Kierkegaard. Editorial Psi Segunda, canal Leconde. Capítulo 3. Os porquês do matrimônio. 2. Os que se casam para afirmar seu caráter. Vejamos agora, para distrair-nos, alguns exemplos. Por mais dessemelhante que seja a nossa hilariedade, podemos rir um pouco em companhia. Essa diferença é pouco mais ou menos a do acento com que tu e eu diríamos: o porquê do matrimônio? O Senhor o saberá. O porquê do matrimônio? O Senhor o saberá. Além do mais, quando digo que riremos um pouco juntos, é importante não esquecer quanto devo, neste terreno, a tuas observações. O marido que sou te agradece muito, pois quando as pessoas não querem realizar a missão mais bela, quando pretendem falar por toda parte, menos em rodas, podem então tornar-se vítimas de tuas malícias e de teus companheiros, hábeis que sois em enganá-los com a máscara da confidência. Há, porém, um ponto que me reservo, do qual nunca me permiti nem me permitirei jamais. Dizes frequentemente que, se perguntar a cada um por que se casou, veríamos como uma circunstância quase insignificante foi decisiva, e tu te ris da desproporção entre o imenso efeito, o matrimônio, com todas as suas consequências e sua pequena causa. Não me deterei no erro que cometes ao considerar essa pequena circunstância de uma maneira completamente abstrata. Nem observarei que, se algo resulta dessa bagatela, é sem dúvida porque está suscitada uma quantidade de determinações. Assinalarei em troca a beleza dos casamentos que têm um mínimo de porquês. Entre o amor e seu porquê há uma relação inversa, sempre que, por suposto, seja verdadeiro. Se um espírito superficial repara nas insignificâncias do porquê, um espírito profundo reconhecerá com alegria sua imensa transcendência. Quanto menor seja o porquê, melhor. Em geral, nas classes mais baixas da sociedade contrai-se matrimônio sem perguntar-se aos cônjuges por quê. Porém, entre elas, é ainda mais raro ouvir todos esses comos. Como sustentá-las, como educarei meus filhos, etc. O matrimônio nunca tem outro sentido em que entendo. Não é um porquê, concordarás. Pois se é o porquê de um desses esposos filisteus que se apresentam como entendidos, se respondesse invocando a categórica e verdadeira razão, ele declararia, como no Los Elfos, o mestre-escola: avisem-me quando vão me mentir. Verás também a razão pela qual eu não quero nem posso extrair dessa falta de porquê um aspecto cômico. Temeria arruinar o porquê verdadeiro. Este é uno e indivisível, porém contém uma energia e uma força capazes de sufocar a todos os comos. O outro porquê, o finito, é uma suma, um total do qual cada um escolhe o seu, um mais, outro menos, e todos com a mesma estupidez. Pois o que pudesse somar todos os porquês finitos no momento de contrair matrimônio
seria o mais miserável de todos os esposos. Uma das respostas aparentemente mais decentes a esse porquê do matrimônio formula-se assim: o matrimônio é uma escola para o caráter. Casa-se para cultivar e enobrecer seu caráter. E aqui lembrarei um fato preciso, que conheci através de ti, precisamente. O daquele funcionário de quem te havias tomado posse, segundo teus próprios termos, e que se parece muito contigo. Excelente cérebro o desse homem, e particularmente versado em línguas. A família reunida tomava chá. Ele fumava seu cachimbo. Sua mulher não era uma beleza, nem parecia muito inteligente. De mais idade que seu marido, via-se logo. Pelo teu modo de ver, para isso devia haver uma razão particular. Achava-se à mesa uma jovem recém-casada, pálida e confusa, parecia saber de outro porquê. A dona da casa servia o chá, trazido por uma criada de 16 anos, não bela, porém apetitosa, e que respirava saúde. Esta, por sua vez, ainda não parecia haver se proposto nenhum porquê. Ali, nesse círculo venerável, tua indignidade havia sido recebida. Tu, que vinhas ex officio para exercer suas funções de observador e que de outras 2 vezes não havias conseguido, achaste nesta tarde uma ocasião demasiado propícia para ser deixada de lado. Falava-se justamente por aqueles dias do rompimento de um noivado, porém, ainda não havia chegado a esta casa a informação. Discutia-se o assunto sob todos os seus aspectos, quer dizer, todos foram atores. Logo se determinou quem havia falhado e o culpado foi excomungado. Os espíritos estavam superexcitados. Levantaste em favor do condenado uma pequena insinuação que naturalmente não pretendia defendê-lo, e sim provocar réplica. Mas esta não veio. Porém, tu acrescentaste: pode ser que se tratasse de um noivado precipitado. Talvez não tenha encontrado o importante porquê, poderíamos dizer, o haver que deve proceder a uma decisão tão grave. Enfim, por que uma pessoa se casa? Por quê? É isso. Por quê? Pronunciaste cada um desses porquês em tons distintos, porém com o mesmo acento dubitativo. Era demais. Um só bastava, porém, essa mobilização geral, essa avalanche de todas as forças sobre o campo inimigo, foi decisiva. Havia chegado o momento. Com uma bonomia que deixava entrever a superioridade da experiência, replicou o dono da casa: Meu senhor, eu o direi a vós. Casa-se, porque é uma escola do caráter. O ataque havia sido apresentado. Aprovando-lhe e contradizendo-lhe, levaste-o a extremar suas opiniões para uma grotesca, uma medíocre edificação de sua mulher, para escândalo da recém-casada e estupor da criadinha. Naquela época me permiti dar-te um sermão pela tua conduta, não em relação àquele homem, e sim pelas mulheres, a quem tua crueldade fez suportar tão penosa cena por todo o tempo.
As duas senhoras não necessitavam de minha defesa, e somente tua habitual vaidade te fez incorrer nessa conduta. Talvez a dona de casa amasse realmente seu marido. Nesse caso, não era terrível para ela escutar tais expressões? Acrescenta a indecência de toda a situação. Longe de conferir ao matrimônio um caráter virtuoso, a reflexão da razão torna-o, ao contrário, imodesto. O amor sensível não admite mais glorificação que quando é, ao mesmo tempo, estético, religioso e ético. A do amor. As consequências racionais o fazem não só irreligioso, como também antiestético, porque se nega ao sensível seu direito imediato. Assim que quem se casa por esta ou aquela razão executa uma ação na qual falta tanto o estético como o religioso. De nada serve sua boa intenção, porque seu erro consiste justamente em ter uma intenção. Se uma mulher, e vemos isso no mundo quando parece prover seu matrimônio de um imenso porquê, se uma mulher, então, se casa para ter uma espécie de salvação, esse casamento seria tão antiestético como imoral e irreligioso. Sobre esse ponto nunca serei demasiado claro. Há certa categoria de pessoas racionais que veem o estético com profundo desprezo. Veem nele pura travessura e frivolidade e, com lamentável teleologia, creem-se acima de tais misérias. Porém, a realidade é muito diferente. Fazendo-se de entendidos, se excluem da moralidade e também da estética. E o melhor é guiar-se pelo outro sexo, mais sensível ao religioso e ao estético. A argumentação do dono da casa era, além do mais, muito vulgar, e não necessito recordá-la a ti. Concluirei essas reflexões desejando a todos os esposos dessa espécie uma xantipa por mulher e filhos degenerados, se possível. Então terão razão de educar o caráter, já que é isso o que buscam. Que o matrimônio seja realmente escola de caráter, ou sua gênese, se queremos evitar esse lugar comum, é coisa que posso conceder sem reservas, apesar de suster, por certo, que aquele que case por esta razão deveria dirigir-se a qualquer outra escola. Observemos, além disso, que tal candidato ao matrimônio nunca aproveitará as lições que este possa lhe oferecer. Em primeiro lugar, porque se priva do elemento fortificante do matrimônio, que afirma e estimula todas as articulações do pensamento, posto que é efetivamente uma verdadeira façanha. Porém, deve ser uma façanha. Se é acertado entregar-se a tais cálculos, também é certo que eles são, ao mesmo tempo, uma tentativa de arruinar o matrimônio, porque a esse homem escapa naturalmente esse vasto capital de exploração que é o amor, e perde o benefício da humilhação que se tira do elemento religioso do matrimônio. E se subentende que é demasiado sabichão para não dar-se ao matrimônio com um programa pré-estabelecido de conduta a seguir, que sirva de regra à sua união e à infeliz que se destina, desavergonhadamente, à sua experiência conjugal. Recordemos, porém, esta grande verdade. O matrimônio é uma escola, com a condição de não nos subtrairmos de sua disciplina
ou de submetermos-nos a ela, como sempre se requer em matéria de educação. Faz amadurecer a alma, outorga um sentimento de dignidade pessoal e também de pesada responsabilidade, que não se pode dissipar por meio de sofismas, porque muito se ama. Enobrece todo o ser com o pudor próprio da mulher. Esse pudor disciplina o esposo, porque a mulher é a consciência do homem. Torna harmoniosos os movimentos excêntricos do marido e outorga à vida aprazível da esposa força à virtude. Porém, só na medida em que ela busque essa força em seu marido e evite assim converter-se em virago. As cóleras bruscas do homem se aplacam quando volta-se constantemente para sua companheira, e a debilidade dela se fortifica quando se apoia nele. É pelo matrimônio que o homem conquista sua liberdade positiva, porque este estado pode cobrir todas as circunstâncias de sua vida, da menor à maior. O matrimônio o libera de certo embaraço anormal nas coisas normais. É certo que esse desembaraço pode ser adquirido de muitas outras formas, porém, também as dispensa muito bem. Libera-o a uma só pessoa. Observei frequentemente que os solteiros são escravos, sobretudo de seus caprichos. E todas as miudezas que comporta o matrimônio. Já sei que mas concedes como privilégio e rogas aos céus que te preserves delas. Pois olha, nada tem tanto valor educativo como as pequenas coisas. Há uma idade na vida em que é preciso eliminá-la, porém, outras têm sua utilidade. E se requer muita força de caráter para alguém salvar sua alma das futilidades. Porém, podemos fazê-lo quando quisermos. Isso é próprio do caráter. E quem ama, quer fazê-lo. Talvez custe ao marido adaptar-se a esses detalhes, porém sua mulher lhe presta uma ajuda imensa, porque é feita para ocupar-se das pequenas coisas, às quais sabe outorgar uma importância, um valor, uma beleza cheia de encanto. As pequenas coisas salvam-nos da rotina, das manias tirânicas do jugo dos caprichos. Como poderia amadurecer toda essa discórdia em uma união em que todas as vezes e de formas tão diversas os dois se juntam para considerar as coisas? Não, a discórdia não poderia prosperar, porque a caridade é paciente, cheia de bondade, não é invejosa, nem presunçosa, nem orgulhosa. Nada faz de desonesto, nem procura seu próprio interesse. Nunca se irrita, nem suspeita mal, nem se alegra com a injustiça, pois põe sua alegria na verdade. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Imagina essas belas palavras de um apóstolo do Senhor aplicadas a toda uma vida que tem a consciência de havê-las esquecido frequentemente, apesar de voltar sempre a elas. E imagina também dois esposos aos quais se digam estas palavras
conservando-lhes seu tom de alegria. Quanta felicidade comportam! Que transfiguração de caráter! No matrimônio, as grandes paixões não conduzem a nada. Com elas, não pode haver previsão. Posto que, em certos períodos, a caridade se faz mais intensa. Conta-se com ela todo o tempo. Claro que a cada dia basta-lhe o seu trabalho, porém também sua bênção. Como não saberei eu que submeti meu orgulho e minha inquietude de hipocondríaco a seu amor e sua vivacidade a nosso amor? Sei também que foram necessários muitos dias e que ainda restam muitos perigos. Porém, tenho confiança na vitória.